comer a maçã. Claro, né, gente? Passei alguma coisa aqui no vídeo, não entendi. Claro que assim, tem contextos e contextos, né? Mas é muito importante que a gente se relacione com o que a gente estuda, com o que a gente aprende, senão não vale nada. A mente, ela nem registra se não faz sentido pra você, né? Por isso que a gente começa a aprender inglês com esses cursos aí duvidosos e a gente esquece tudo, né? Esquece, porque não fez menor sentido você saber o que a dondoca dos Estados Unidos foi fazer na graduação dela. Quando não tem muito a ver com a tua vida, você não cria link, né? Enfim. Então vamos lá. A gente precisa fazer um autoexame para entender o drama da teoria mimética, o drama da pessoa, de todos nós, em relação a esses nossos modelos, né? Então, o que é essa zona sombria? Essa zona sombria existe em cada um de nós. E é muito legal ele ter colocado o nome de Memórias do Subsolo. Eu acho que foi muito feliz também o João César criar esse termo zona sombria da mediação. Vamos trocar mediação por relação? Zona sombria da relação. Vamos trocar o zona sombria por subsolo? O subsolo das relações. Então, ou seja, as nossas relações, elas têm uma parte visível e uma parte invisível, né? Como um iceberg, né? Então tem a parte consciente e a parte mais inconsciente. E aí, o convite que o Girard faz é a gente perceber o drama humano da mediação, ou seja, o drama que é a gente se relacionar e deixar isso saudável, sabe assim? Por que isso é dramático? Porque nós não somos essencialmente, naturalmente saudáveis, né? Como dizia um mestre espiritual meu, todo mundo é uma chave quebrada. Nasceu, cara, socializou, pai, mãe, família, abandono ou não, rejeição ou não, traumas, né, escola. Então, assim, relações. Entrou aqui, tá quebrado, cara. Não vai abrir as portas tudo, né? Vai ter bloqueio, vai ter insegurança. E aí, como é que é esse negócio da gente tá quebrado, né? E isso tem muito a ver com o cristianismo, mas é mais ou menos assim. A gente vai se relacionar com as pessoas e a gente não se relaciona puramente com as pessoas. A gente se relaciona com os nossos bloqueios, com os nossos traumas, com os nossos medos, junto de estar se relacionando com as pessoas, né? Por isso que o diálogo com a psicologia e a teoria mimética é assim, cara, é óbvio, muito frutífero, sabe? Tenho inveja dos psicólogos, eu queria ser psicóloga pra descortinar algumas coisas, assim, que eu teria que estudar mais. Mas é isso. Mas enfim, falando em inveja, é um pouco por aí, né? Então, é como se, por a gente não estar santificado, né? Então, o que seria um santo? É uma pessoa que está em conexão direta com Deus o tempo todo. Assim que eu entendo, tá? Não tirei isso de ninguém. Ou se alguém já escreveu sobre isso, tirei sem saber. Mas vamos supor, né? A pessoa está em contato direto com Deus. Então ela está vibrando no amor e na compaixão. A gente está vibrando eternamente, constantemente no amor e na compaixão? Não. A gente tem sentimentos baixos, né? E esses são, isso que é interessante entender, né? São os sentimentos baixos da zona sombria da mediação. E quais são esses sentimentos baixos? Rancor, ressentimento, inveja, ciúme, raiva e ódio, vontade de vingança. Você vê que tem uma coisa meio que parecida em todos esses sentimentos? Ó, rancor. Tem alguma coisa que o outro fez que você não esquece, você fica com raiva. Ressentimento, você fica remoendo essa coisa que o outro fez que você não esquece. Sempre tem o outro. Ciúme, você tá com raiva porque o outro deu alguma atenção pra alguém e não deu o suficiente pra você, por exemplo. Sempre tem o outro, tá vendo?
Inveja, você tá com raiva porque a pessoa conseguiu uma coisa que você não conseguiu e você quer que a pessoa não consiga. Vingança, a pessoa fez alguma coisa e agora você quer se vingar. Percebe que é tudo o mesmo material sinistrinho da zona sombria da mediação. E nós, na melhor das hipóteses, o que a gente faz é tipo, deixa eu pegar o golfinho agora, vai ser muito legal. O que a gente faz é assim, ó, a nossa vida interior, né? A gente sobe um pouquinho, sentimentos bons, aí a gente, sentimentos ruins, sentimentos bons, ruins. Então, por exemplo, né? Ai, gosto tanto daquele meu amigo, vai ser tão bom encontrar com ele. Ah, mas ele tá atrasado, aí ele não tá chegando, eu acho que ele não vai vir. Na verdade, eu acho que ele não tem consideração comigo e nem com ninguém. Eu nem gosto dele, eu acho que ele tem falha de caráter. Opa, ele chegou. Ah, tava trânsito. Ai, te amo. Vai subir. Gente, isso é muito brutal, sabe? Então, essa é a consciência primeira, é o navegar do golfinho maluco, que é as nossas emoções e sentimentos em relação às pessoas e situações. E o Dostoiévski é o mestre. Ele e o Shakespeare, né, assim, sem querer ficar defendendo, não é essa questão, tá, gente, de homem hétero, branco, cis, canônico, existe essa questão, né, essa longa discussão, mas dentro da teoria mimética, eles são os escritores que pegaram a ideia e desenvolveram muito profundamente, num nível incrível, certo? Existem outros escritores que desenvolveram esse insight sobre o desejo mimético? Muitos. Eu acredito que, assim, todos nós temos a capacidade e vivemos uma certa intuição sobre isso. Sobre a gente ter sentimentos muito luminosos, né? De amor, de carinho, de afeto, de fraternidade. E tem sentimentos sinistros, né? mais baixos, né? É perfeita a palavra baixo. Mais baixo no sentido de vibração baixa, de ser baixo mesmo, até moralmente baixo, tudo é baixo. É baixo, você tem inveja de alguém, vai falar que não, é normal, natural, pode ser até comum do ser humano, mas não é bonito não é, né? Então, mas o que a gente tem que fazer é integrar, né? Não é para fugir disso também, né? Mas é integrar, é entender que a gente é ser humano, que a gente tem esse voo do golfinho aí, que a gente vai de cima a baixo no nosso dia inteiro, na nossa vida inteira. E quanto mais a gente percebe o quanto que a gente flutua entre vibrações e emoções e atitudes de mais alta vibração e de mais baixa, mais a gente vai entender o que vários artistas percebem sobre as relações humanas, vários psicólogos, vários teóricos, vários pensadores, vários escritores. E aí a gente chega... já gravei meia hora. Ai, eu adoro esse celular. Aí a gente chega... Vamos chegar no território disso aqui, então? Por que é importante ler esse livro? E se você gosta de teoria mimética, se você está afim de estudar o pensamento do René Girard. Porque o Dostoiévski e o Shakespeare foram os autores que esmiuçaram, descreveram detalhadamente. Mas vários autores e autoras também fizeram isso. Mas agora eu estou falando de escritores que tiveram quase que uma obsessão de descrever esses processos. Por quê? Porque eles mesmos estavam vivendo esses processos na própria biografia, na própria vida deles. E aí que é o pulo do gato. Se você não veste o negócio, se você não incorpora a teoria, se você não faz a autorreflexão, o autoexame de onde é você o perseguidor, quando é você o acusador, quando é você que está com sentimentos baixos contra alguém, e não você ser só o mártir, o Jesus... Ai, fui crucificado, ai, ninguém gostou da minha ideia, ninguém gosta de mim,
ninguém me entende. Não, mas quando é você... E com você? Você entende todo mundo? Quando é você que não entende, você que julga, você que sente ciúme, você que sente inveja, você que sente rancor, você que sente ressentimento, quando é você que quer se vingar. Quando é você que está se sentindo um lixo, que está se sentindo inferior, entendeu? É essa tragédia que é completamente iluminada na teoria dele. E aí ele mostra, né? Nossa, eu cheguei nessas ideias através da arte, foi através da literatura, foi através dos escritores modernos que estavam descrevendo esses processos que a gente tem de sentir amor e ódio, de sentir admiração e inveja, e depois admiração de novo, né? Então, como isso se expressa, como é essa doença, né? E é assim, aí muito cuidado com essa palavra, né? Porque não é que é doença no sentido de ser um vírus que te invade, que fica lutando lá com os anticorpos. Doença no sentido de deficiência, mas não deficiência, no sentido de natureza humana, né? Porque a gente não está santificado, a gente passa muito tempo, se não uma vida toda ou milhares de vidas, nisso aqui, né? Ai, o meu aluno é tão legal, né? Ele é tão inteligente. Ai, hoje ele chegou atrasado. Ai, aluno é foda mesmo, aluno chega atrasado. Entendeu? A gente... Ai, meu professor é tão legal. Ai, mas hoje ele chegou atrasado. Ai, mas também esse professor não tá nem aí pros alunos. Aposto que ele tem outras coisas pra fazer. Entendeu? Então, é muito rápido. São rápidos esses movimentos em que a gente coloca uma pessoa num pedestal e a gente retira depois ela do pedestal e coloca ela assim na sarjeta. E aí volta a colocar no pedestal. Aí volta a colocar na sarjeta. Ou seja, é essa questão da gente estar se enxergando superior ou inferior a alguém. Numa avaliação fantasiosa que a gente faz da nossa mente, na nossa cabeça, né? No nosso subsolo ali. A gente não fica contando pra ninguém que a gente se acha moralmente inferior ou superior aos outros. É feio, né? A gente esconde, mas a gente vai passando esses processos. E o livro que explica muito bem isso, que ilustra, quase que de forma... Só não é fotográfica porque é literária, né? É o Memórias do Subsolo. Então, vamos começar a ler esse livro? Então tá, Memórias do Subsolo. Eu estou com a edição da editora 34, tradução do Boris Schneider. E aqui, o que mais que eu quero saber? Não vou entrar no prefácio. Memórias. Eu vou ler um parágrafo desse livro só. Olha o seguinte. Como que o livro começa? Sou um homem doente. 3 pontinhos, né? Reticência. Um homem mau. Ponto. Então, gente, já tá dado. Então, você vê, não é doença nesse sentido de que é um corpo estranho que entra em você, mas no sentido de você tá não puro, né? De você tá infectado com coisas suas, com seus sentimentos, suas vivências. A forma como você tá vendo a vida e elaborando, né? Sou um homem doente. Um homem mau. Um homem desagradável. Creio que sofro do fígado. Aliás, não entendo o níquel da minha doença e não sei ao certo do que estou sofrendo. Não me trato e nunca me tratei. Então, olha só, ele fala que ele é um homem doente, um homem mau e desagradável, que acha que sofre do fígado, não sabe direito essa doença e também não se trata, não procura ir lá no médico ver, nada. Ele tá lá doente, talvez seja o fígado, ele é um homem mau e desagradável. Isso que a gente começa a saber dessa narrativa aqui. Não me trato e nunca me tratei, embora respeite a medicina e os médicos. Ademais, sou supersticioso ao extremo. Bem, ao menos o bastante para respeitar a medicina. Sou suficientemente instruído para não ter nenhuma superstição, mas sou supersticioso. Então você vê como ele vai colocando com muita genialidade as contradições da natureza humana. Ele respeita os médicos, mas ele não vai saber se ele tá ruim do fígado ou não.
Mas ele fala que tá doente, que é um homem mau e desagradável. Aí, não, se não quero me tratar, é apenas de raiva. Olha isso. Certamente não compreendeis isto. Ora, eu compreendo, naturalmente, não vou saber explicar a quem exatamente farei mal. No presente caso, com a minha raiva. Sei muito bem que não estarei a pregar peças nos médicos pelo fato de não me tratar com eles. Sou o primeiro a reconhecer que, com tudo isso, só me prejudicarei a mim mesmo e a mais ninguém. Mas, apesar de tudo, não me trato por uma questão de raiva. Se me dói o fígado, que me doa ainda mais. É tão lindo, né? Assim, o potencial da literatura de explicar as coisas com poesia, né? Ilustrando as coisas. Então, olha só. O cara tá doente, ele respeita a medicina, mas ele não vai no médico. Ele sabe que isso vai prejudicar ele, mas ele não toma nenhuma atitude. Porque ele sente raiva, né? E aí ele fala assim, no final ele dá um F, né? Se me dói o fígado, que me doa ainda mais. Ou seja, tampi. Whatever. Vou continuar aqui assim. Só que, e esse já é o estado da mediação interna, né? Da gente nutrir esses sentimentos baixos, saber que a gente precisa de cura e não procurar o médico. De raiva. Né? Às vezes, de raiva de olhar para esses sentimentos. E aí isso vai se retroalimentando, né? Quanto menos você olha para as coisas que te deixam desconfortável, mais você sofre. E aí mais raiva você tem. E aí mais você não olha. E aí piora, né? Então, esse seria um bom momento para contar a história do segundo cérebro, mas eu não vou contar agora, mas um dia eu vou contar. Não, acho que eu vou contar a história do segundo cérebro só para vocês entenderem então melhor. É porque ela é muito ilustrativa, né? Então, assim, teve uma vez, eu sofria muito de espinhas, né? De acne, esses problemas e tal. E teve uma vez que eu fiquei com uma espinha interna, sabe? Aqui. E aí eu morava com um amigo meu e ela foi crescendo, crescendo. E aí eu não falava disso, ele também não. Só que tava assim, uma bola na minha cara, entendeu? E aí eu fui na médica e tal, né? Eu fui tomar as providências, só que aquilo levava um tempo pra diminuir, né? E eu tava com esse meu amigo e passou um cara que eu tava afim. E a gente tava. E aí foi bem na hora que eu tava comentando sobre o assunto, sabe? Que eu tava comentando, finalmente, que eu tive coragem de comentar que aquilo era muito ruim pra mim, que eu tava mal, que eu tava chateada, que eu tinha ido no médico. E esse meu amigo, que ele era muito sincerão, assim, ele falou assim: nossa, ainda bem que você falou disso, né? Parecia um segundo cérebro na sua cara, sabe? Então, assim, ele escrachou. E quando ele escrachou, ele chamou de segundo cérebro, a gente conseguiu rir. Aquilo se dissolveu, né? Porque não era questão só da espinha, mas era questão de não falar sobre a espinha. E todo aquele silêncio e o peso daquilo, né? Então, esses desconfortos existenciais, eles não são dolorosos só por si mesmos. Mas eles são dolorosos porque a gente não fala. E aí eles vão ficando cada vez mais cheios de pus, entendeu? Cada vez mais infectado. E assim, foi muito engraçado porque tava chegando um cara que eu era afim, né? A gente contando essa história, a gente rindo dessa história da espinha. E aí foi bem assim, sabe assim, a última pessoa que você quer ver quando você tem uma espinha na sua cara apareceu. E aí quando ele apareceu e me deu oi, eu falei oi. E a gente riu tanto, sabe, assim, porque não podia ficar pior. E é esse estado de você conseguir rir das situações, olhar para sua fragilidade, sua vulnerabilidade, que ele vai virando a sua cura. Tá muito calor. Então, 46 minutos, isso aí. A gente fala e a gente tem coisa pra falar.
Então vamos lá, vamos seguir aqui só até a hora que ele trata mal os... Esse livro é muito difícil de ler, porque é horrível entrar nesse clima, né? Porque a gente começa a se reconhecer parecido com esse cara, entendeu? Olha só, já faz muito tempo que vivo assim, uns 20 anos. Tenho 40 agora. Já estive empregado, atualmente não. Fui um funcionário maldoso, grosseiro, e encontrava prazer nisso. Não aceitava gratificações, no entanto, devia premiar-me ao menos desse modo. Ou seja, ele não aceitava, né, promoção, gratificação, mas ele tinha prazer em tratar as pessoas mal. É um mau gracejo, mas não vou riscá-lo. Escrevi-o pensando que sairia muito espirituoso, mas agora, percebendo que apenas pretendia assumir uma atitude arrogante e ignóbil, não o riscarei de propósito. Ou seja, ele está lutando para também perceber as sombras dele, né? Quando os solicitantes, ele lá no trabalho dele sendo uma pessoa não legal, com pedidos de informações, se acercavam da mesa junto à qual eu me sentava, eu lhes respondia com um ranger de dentes. Tipo assim, né? Ah, mesa 12. E sentia um prazer insaciável quando conseguia magoar alguém. Consegui isso quase sempre. Então, assim... gente, é muito profundo, tá? O livro, ele é um convite a gente começar a fazer esse autoexame. Porque o que acontece? Não adianta... isso foi uma... Eu já falei disso, né? Mas eu sempre vou repetir as coisas também. Porque é muito importante a gente entender a teoria através da repetição. E é como se essa teoria ela fosse um sistema solar próprio, que ela tem várias peças. Opa, telefone. Que ela tem várias peças que vão se encaixando, sabe? Enfim. Me perdi aqui, que alguém me ligou, me perdi no raciocínio. Ai, me perdi. E a pessoa só ligou pra... Agora acabou falando, foi mal, liguei-se por engano. Ai, meu pai. Dostoiévski, esse livro. Então, esse é um livro que, assim, ele apresenta esse subsolo, né? Memórias do subsolo. O que é isso? São memórias desses momentos em que a gente não... A gente está se sentindo... caindo na tentação espiritual, vamos supor assim, né? De se sentir superior ou inferior a alguém, sem perceber que isso é uma fantasia também, né? Então, o que o Dostoiévski vai fazer é descrever esse processo, né? Eu tenho muita dificuldade de ler esse livro, eu confesso, assim, porque é quase que intragável, mas é de propósito, né? Pra gente ir percebendo como que a gente... É uma mistura muito louca, né? De bons pensamentos e sentimentos e de pensamentos e sentimentos ruins. Só que não é só isso, ou seja, não é tão simples. A chave para entender esse processo é entender como a gente está se enxergando e enxergando o outro. Por isso que a mediação, né? Essa história que o Girard fala é tão importante. Então ele fala assim, né? A pessoa ia lá pegar uma informação, ele respondia de má vontade, a pessoa ficava com raiva e ele ficava super feliz. Na maior parte dos casos, aparecia gente tímida, era natural em se tratando de solicitantes. Mas, dentre os que se trajavam com presunção, eu não suportava particularmente certo oficial. Ele teimava em não se sujeitar e tilintava o sabre de modo abominável. Por causa daquele sabre, guerreamos 1 ano e meio. Finalmente venci. Ele deixou de tilintá-lo. Aliás, isso aconteceu ainda na minha mocidade. Mas sabeis, senhores, em que consistia o ponto principal da minha raiva? Em todo caso, a maior ignomínia consistia justamente em que, a todo momento, mesmo no instante do meu mais intenso rancor, eu tinha consciência, e de modo vergonhoso, de que não era uma pessoa má, nem mesmo enraivecida, que apenas assustava passarinhos em vão e se divertia com isso. Então é muito delirante, né?
ele vai e volta nessa história de será que ele presta, será que ele não presta, será que ele odeia todo mundo, será que... Ele vai mostrando as misérias dele. É um livro muito complexo, já deu quase 1 hora de vídeo, né? Então, o que aconteceu hoje, né? Hoje, eu fui só fazer uma preparação para a gente fazer uma leitura desse livro, para a gente pensar nesse livro, entender... se a gente é professor de filosofia, por exemplo, está estudando ou dando aula, né, dando cursos de jihá, esse é um livro fundamental. A leitura desse livro vai esclarecer muito bem quais são esses mecanismos. Que mecanismos? Esses mecanismos que a gente tem de se relacionar, cultivando não só sentimentos bons, nobres pelas pessoas, mas também rancores, invejas, raivas, ciúmes, vinganças e ressentimentos. Qual que é a boa notícia? Bom, é que isso tem muito a ver com a exegese bíblica e com a vida cristã, né? Se você for pensar, o que é uma confissão? É você entrar lá no seu subsolo, falar, olha quanta coisa que tem aqui, descobri isso, fiz tal coisa, não foi legal, fiz também tal coisa aí, também não foi legal. Trazer isso à luz, tendo uma pessoa como testemunha, um sacerdote, que vai purificar você e vai te dar uma lição ali, né? Tem a penitência. Então você vai fazer algo a respeito, você vai tirar aquilo do seu coração, pedir perdão a Deus, e aí você vai fazer algo a respeito, fazer a penitência que o padre te indica, por exemplo, para fazer. Ou, por exemplo, se você vai num terapeuta, você vai lá falar das raivas, tudo que você tem, dos ressentimentos com a sua família, com seu pai, com seu chefe, com todo mundo que você odeia secretamente ou não tão secretamente. Seu marido, seu namorado. E aí, o que você vai fazer? Você vai entender essa dinâmica, né? Com a ajuda de uma espécie de sacerdote também, o terapeuta, né? É uma pessoa envolvida com cura também, de certa forma. Para te trazer luz sobre essas questões.